Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre o contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, isso é ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, Sóstenes. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra
com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando, que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Eu gostaria de chamar a atenção desse momento, porque ele é muito importante. E os senhores senadores que estão longe, mas a minha fala tem direção para suas famílias, para eles, porque esse é um momento de se redimir. Redimir diante da omissão, do medo, da covardia do Senado da República. Desde o meu primeiro mandato, eu denunciava aquilo que chamava de ativismo judicial. Eles se calaram, se omitiram. Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado. Alexandre de Moraes é um estelionato, é uma falsidade ideológica, é uma mentira, e o Senado da República o sabatinou. O Senado da República ouviu o que ele disse, e isso está gravado. O Senado da República o recomendou no plenário e não tem forças. Deixou que esse monstro, que os seus tentáculos fossem tomando contornos
que nós não podemos calcular. E hoje, nós botamos na conta de Alexandre de Moraes aquilo que está na conta de todos. Assinei a semana passada com o senador Girão e outros o impeachment de Carmen Lúcia, o impeachment de Gilmar Mendes. Aliás, é esse que disse que sem o Supremo não haveria Lula. Eles tiraram um condenado da prisão e colocaram na presidência. Esse mesmo ministro foi quem disse: no Brasil existe uma cleptocracia. Ele tirou o cleptocrata da prisão. E hoje, alinhado ao eixo do mal, a sua ideologia sentada no Palácio do Planalto, se alinhou ao eixo do mal, que eles tinham tanto sonho para chegar no time de cima do eixo do mal: o Irã, a China, a Rússia. E a mim me parece que ele é muito mais um laranja da China. O que os líderes não falam, não verbalizam, o chanceler russo disse: não fomos nós que falamos em moeda única. Quem falou foi o presidente do Brasil. Eles põem ele para falar. É como Alexandre. Ele é o megafone do Supremo. Então o que nós temos no Brasil? Um conluio do Supremo Tribunal Federal com esses ideológicos que hoje dirigem o país. O que nós temos que fazer ao Senado? Falou aqui a senadora Damares. Nós temos que impeachment Alexandre de Moraes, mas temos que impeachment a ministra. Ela disse que o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos. Tirano é a senhora. Imagine nós falando isso. Como isso ia repercutir? Então, o que está acontecendo com os Estados Unidos, que tomou um posicionamento com 20 países, não foi só com o Brasil. O Brasil está pagando por ter um ideológico, um comunista no poder e que tem um nanismo diplomático. Se alinhou com o eixo do mal, verbaliza o que quer o eixo do mal e o brasileiro vai pagar. Nós vamos pagar. E eles estão mentindo, tentando colocar na conta de um inocente. Eu sou o autor da tornozeleira eletrônica. E eu não criei aquela tornozeleira, Deus não colocou no meu coração e na minha mente. Para que a tornozeleira, Nicolas, para que a tornozeleira, Sóstenes, Damares, fosse usada por inocentes. Eu criei essa tornozeleira para dar possibilidade a quem não cometeu crime com natureza hedionda, mas crime com o texto constitucional penal, que hoje não existe, está sepultado. O Brasil não tem ordenamento jurídico, destruíram tudo, eles não respeitaram nem os livros que eles escreveram, que de nada vale, coitados daqueles que estudam direito no Brasil. Então, essa tornozeleira eletrônica não era para a perna de Bolsonaro. Bolsonaro é um inocente, como inocentes são os inocentes do dia 8. Nós vamos lutar. Encerro dizendo: chegamos ao limite, Paulo. Nós não temos mais como voltar, é viver ou viver. Porque se eu dissesse a palavra morrer ou morrer, seria tudo distorcido. É viver ou viver. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Hoje, não só o Brasil, mas o mundo vê a tirania que se instalou no nosso país. O que estão fazendo ao presidente Bolsonaro é de uma covardia que mostra que a censura, a perseguição chegaram a níveis jamais vistos, onde não existe mais Estado de Direito no nosso país. O que acontece hoje, o povo brasileiro, ao Brasil, é culpa do Lula pela sua política econômica desastrosa e culpa também do Alexandre de Moraes por violar os direitos humanos, não só dos brasileiros, mas também de americanos e empresas americanas. Não se deixem enganar por essas narrativas mentirosas da esquerda a respeito disso. Nós, aqui, todos esses guerreiros que deixaram as suas vidas, os seus trabalhos para estarem aqui hoje no recesso
dão um recado muito claro de que nós daremos tudo o que tiver ao nosso alcance para resgatar a liberdade do nosso país. O nosso suor, as nossas lágrimas e até mesmo a nossa vida. Liberdade ao povo brasileiro já!